Nasci sob o som do éter. Dizem que todos os que nascem em Narion-Wi escutam antes de respirar um som grave, constante, que vibra dentro da mente e marca o ritmo de tudo o que existe. Alguns o chamam de energia primordial, outros de harmonia. Eu o chamo de o eco de casa. Em Narion, o nascimento não define quem somos. As crianças são conduzidas aos setores conforme a frequência de seu éter, a vibração única que cada mente emite. A minha era densa e pulsante. Fui designado ao setor Ralé, o domínio dos guardiões. Fui treinado para lutar, antes mesmo de entender o que era luta. Não contra inimigos visíveis, mas contra o próprio desequilíbrio interior. Desde pequeno, nossas rotinas eram exatas. Despertávamos antes que o primeiro anel de luz cortasse o céu lilás de Narion. O chão das plataformas flutuantes, ainda coberto de névoa, o ar frio e elétrico. O som grave do éter ecoava das torres centrais, como um coração colossal. O pátio de treinamento, o Aran, era um círculo de metal vivo, que reagia à presença de cada aprendiz. Cada passo deixava rastros luminosos que pulsavam por instantes, denunciando a frequência individual de quem o tocava. Ali aprendíamos a mover o corpo em sintonia com a mente, a não desperdiçar energia com o gesto errado. O instrutor Kalé observava tudo. Ele era um dos mais antigos do setor, conhecido por ter recebido preparo direto dos Lyra, os mestres mentais, que supervisionavam o equilíbrio do éter em todo o planeta. Os Kael aprendiam com o corpo, os Lyra com a mente, e era função dos instrutores unir as duas frequências. Um guardião não fala com a boca, fala com o pensamento, dizia o instrutor Kael, enquanto erguia a lâmina azulada. Ele cortava o ar diante de nós, e o som metálico ressoava como trovão distante. A lâmina não era arma. Era um instrumento de medição. Um movimento errado, um desvio de energia, e o chão emitia uma descarga luminosa, derrubando quem perdesse a harmonia. Aprendíamos a alinhar corpo e frequência. Cada respiração, cada impulso elétrico, cada passo precisava estar em total sincronia com o éter. Tudo que fugisse disso era ruído. Fomos moldados para resistir. Na prática, isso significava suportar tudo o que desestabilizava o éter. Durante os ciclos de prova, passávamos dias nas câmaras sensorias, espaços de distorção temporal, onde o som, o frio e a luz se misturavam até confundir a mente. Ali, o corpo esquecia o tempo. A percepção se fragmentava, e o único som que restava era o do próprio éter, tentando se manter estável. Controle é sobrevivência. Instinto é ruído, repetia o instrutor. Alguns desistiam, outros enlouqueciam. Os que permaneciam tornavam-se frios como o metal do Aron, sem hesitação, sem desvio, ou pelo menos era o que se esperava. Eu, porém, observava, via como alguns perdiam o foco, como seus olhos se tornavam turvos e o corpo tremia em dissonância. O instrutor chamava isso de distúrbio interno. Para mim, era algo diferente, uma vibração viva, desordenada, que eu não conseguia compreender. Durante uma das simulações de campo, Elias, um dos aprendizes, perdeu a frequência. Seu corpo parou, o olhar vazio. O éter ao redor oscilou, e a estrutura do campo começou a vibrar em descompasso. As instruções eram claras: não interferir. Mas algo em mim reagiu. Sem pensar, atravessei o campo, estendi a mão e toquei o corpo dele. O éter explodiu. Luz e som se fundiram num clarão que derrubou todos ao redor. Uma pressão atravessou meu corpo, queimando por dentro, como se o próprio planeta tivesse se contraído em meu peito. Quando acordei, o silêncio era total. Fui isolado nas câmaras de convergência. Ninguém falava comigo, apenas os sons das máquinas e o pulsar constante do éter ao redor. Permaneci lá por muitos ciclos, o suficiente para que a névoa das estações cobrisse e se dissipasse inúmeras vezes sobre as torres de Narion. O tempo ali não obedecia às mesmas leis. As paredes pulsavam com minha frequência, testando-me.
Os Lyra anotavam tudo, como se eu fosse uma anomalia viva. Perdi a noção de idade em Narion. Não contamos o tempo em anos, mas em ciclos de harmonia, e eu havia atravessado dezenas. O corpo cresceu, a mente endureceu, e a lembrança do toque de Elias tornou-se ruído distante, um eco quente que persistia, mesmo quando eu tentava apagá-lo. Quando finalmente fui liberado, o conselho me aguardava. Disseram que minha instabilidade poderia ser útil. O salão do conselho flutuava sobre as correntes lumínicas, rios de energia que cruzavam Narion, como veias brilhantes. Era o núcleo de Varin, o setor político e administrativo, onde se encontrava o conselho de essência. Nenhum Kaiel entrava ali sem convocação direta. O piso translúcido vibrava sob os pés, emitindo notas sonoras como um instrumento vivo. 7 figuras envoltas em mantos prateados nos observavam em silêncio. Não tinham rostos, apenas formas oscilantes, compostas de pura energia. T09, filho de Kaiel. A instabilidade da tua frequência não foi contida. Não é falha, é desvio. E desvios podem abrir caminhos. O mestre dos guardiões deu um passo à frente. Sua presença era firme, os traços definidos um dos poucos que ainda mantinham forma física completa. Ele me observou por longos instantes. Você reagiu de forma inesperada. Tocou o que não deveria ser tocado. Criou conexão. Fiquei em silêncio. Não sabia se era julgamento ou curiosidade. Os Orin detectaram uma distorção, uma ressonância vinda de um plano inferior. Um mundo onde o éter se manifesta sem controle. Bruto, instável, mas vivo. Queremos que vá até lá. As luzes do salão vibraram em resposta, como se o próprio planeta tivesse ouvido. Observará, registrará e retornará. Não interaja. Como encontrarei o caminho? Perguntei. O mestre estendeu a mão. Uma pequena esfera de luz flutuava acima da pele, o fragmento de harmonia, condensação pura do éter. Este será teu guia. Onde a ressonância for mais forte, ele reagirá. Segurei o fragmento. Era quente, vivo. Uma corrente de energia percorreu meu braço e fixou-se no centro do peito, ajustando meu ritmo ao dele. Partirá ao romper do próximo ciclo. A fenda se abrirá nas torres do setor Orin. E se a travessia falhar, então o éter decidirá se ainda há harmonia em ti. O salão se dissolveu em luz. Quando a claridade se desfez, eu já não estava mais diante do conselho, apenas no alto das plataformas suspensas de Varin. O céu se movia lentamente, variando entre prata e violeta, e o som do éter ecoava como um cântico antigo, atravessando o ar. A noite naquele setor era diferente. As torres centrais pulsavam como corações, e correntes luminosas serpentearam entre elas, preparando-se para a abertura da fenda dimensional. Diziam que ninguém que atravessasse uma fenda voltava igual. Mas em Narion o medo não tem nome, e o que não se nomeia, não existe. Fui conduzido às câmaras de preparação. Lá, o fragmento de harmonia foi ajustado à minha frequência final. A energia reagia em ondas, como se testasse minha resistência pela última vez. O chão vibrava sob meus pés. O ar tinha gosto metálico, e por um instante, o eco do planeta pareceu falar comigo. Retorne inteiro. Não havia voz, apenas a vibração, densa e quente, percorrendo o corpo. Passei o restante do ciclo em silêncio, observando as plataformas flutuarem acima das correntes lumínicas. De longe, o som do éter tornava-se mais grave, mais lento, como se o planeta também se preparasse para o salto. Quando o primeiro anel de luz rompeu o horizonte, as torres se alinharam. A energia acumulada no ar formou um arco cintilante, e o espaço entre as estruturas começou a se dobrar. A fenda nasceu ali, uma fenda de pura ressonância. Olhei uma última vez para Narion. Nada se movia. Nem o vento, nem a névoa. Apenas o som, o mesmo que ouvi ao nascer, agora mais distante, como se me dissesse adeus. Dei um passo à frente. O fragmento de harmonia brilhou em resposta. Então, o som do éter mudou.